Direito Administrativo. Aula 22. Agentes administrativos. Servidor público, segunda parte. Nomeação, posse, exercício. Nomeação é um ato unilateral da administração. É realizado, conforme a conveniência e oportunidade da administração, mas dentro do prazo de validade do concurso. Veja, nesta cópia de uma página do Diário Oficial, um exemplo concreto de nomeação. A posse é um ato bilateral entre o futuro servidor e a administração, no qual o servidor manifesta sua concordância com a nomeação. Veja as normas do artigo 13 do Estatuto do Servidor Federal. Segundo jurisprudência do Supremo, a nomeação não pode ser revogada antes da posse. E é a posse que marca o início dos direitos, deveres e restrições funcionais. Segundo o Estatuto, a investidura se dá com a posse. Vimos o conceito de investidura na aula passada. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições pelo servidor. É botar a mão na massa. Ele tem prazo de 15 dias para entrar em exercício, sob pena de exoneração. Quando a pessoa já é servidor público e é enviada para outro município, tem prazo de 10 a 30 dias para entrar em exercício, a contar da publicação do ato que a transferiu. Agora, já sabemos a diferença entre os conceitos: provimento, nomeação, posse, investidura, exercício. Jornada de trabalho do servidor. Se efetivo, a jornada será aquilo que a lei estabelecer, sendo que o artigo 19 do Estatuto prevê os seguintes limites. Leis especiais podem fixar outros horários, devendo-se respeitar os limites constitucionais, de 8 horas diárias e 44 semanais. Servidores em comissão têm regime de dedicação integral, não sendo aplicado sequer o artigo 7º da Constituição. Estágio probatório. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação. Para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. O servidor tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Quanto ao prazo, existe enorme divergência. Isso porque nem todos concordam em que o prazo do estágio seja o mesmo prazo da estabilidade. Quando a Constituição foi promulgada, não se fixava prazo para o estágio probatório, e o prazo para se adquirir estabilidade era de 2 anos. Em 1990, o Estatuto foi feito, prevendo o prazo de 24 meses para o estágio. Havia, então, equivalência. Eram 2 anos, tanto para a avaliação do estágio, quanto para se adquirir estabilidade. Mas, em 1998, a Constituição foi emendada, e o prazo para se adquirir a estabilidade passou a ser de 3 anos. Daí surgiram 2 interpretações possíveis. Alguns entendem que os prazos são diferentes, estágio de 24 meses e estabilidade após 3 anos, porque se trata de institutos diferentes. É neste sentido, uma decisão do STJ. A Justiça Federal adota esse entendimento, para os servidores da Justiça Comum Federal, não aplicável à Justiça Especializada. O TCU adota também esse entendimento, para seus servidores. Para outros, os prazos são iguais, porque estágio probatório e estabilidade são institutos correlatos. O Poder Executivo Federal adota esse entendimento para seus servidores. A ESAF e a Fundação Carlos Chagas já adotaram esse entendimento em concursos públicos. E o Tribunal Superior do Trabalho adota também esse entendimento para seus servidores. Já houve uma medida provisória que alterou o Estatuto, transformando o prazo para 36 meses. Isso resolveria o dilema. Mas, quando essa medida provisória foi convertida em lei, essa alteração não foi repetida. Por isso, a redação do Estatuto continua dizendo 24 meses.
O artigo 20 do Estatuto prevê outras normas importantes sobre estágio probatório. Veja. Estabilidade. Aquisição. Quanto à estabilidade, vimos na aula passada que se trata de instituto diferente da efetividade. Quanto aos requisitos para sua aquisição, temos um requisito objetivo. 3 anos de efetivo exercício. Um requisito subjetivo. Aprovação em estágio probatório. Outro requisito subjetivo. Aprovação em avaliação especial de desempenho. Há, ainda, uma estabilidade especial, prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aqueles não concursados que, na entrada em vigor da Constituição, já estavam trabalhando durante 5 anos, tornaram-se estáveis. Estabilidade. Perda do cargo. O servidor estável só pode perder o cargo, em hipóteses previstas na Constituição. O artigo 41 prevê 3 hipóteses bem conhecidas. Mas lembre-se, que também existe a hipótese prevista no artigo 169. A administração pública, direta e indireta, tem limites com despesa de pessoal ativo e inativo. O limite para a União é 50% de sua receita corrente líquida. E dos demais entes da Federação, 60%. Veja alguns parágrafos do artigo 169. O parágrafo 3º estabelece que, para ficar dentro do teto, deve-se reduzir as despesas com cargos em comissão e funções de confiança, além da exoneração de servidores não estáveis. E o parágrafo 4º determina que, se mesmo essas providências não forem suficientes, servidores estáveis poderão ser exonerados. Está aqui a hipótese de perda do cargo, que muitos se esquecem. Revisão. Essa foi a segunda aula de servidores públicos. Vimos as normas relativas à nomeação, à posse e ao exercício das funções do servidor. Depois, verificamos as prescrições da Lei 8.112 quanto à jornada de trabalho. Lembrar que a Constituição estabelece jornada máxima de trabalho, e leis especiais podem disciplinar de maneira diferente da Lei 8.112. Vimos toda a divergência sobre o estágio probatório. Alguns órgãos aplicam o prazo de 24 meses. Outros, de 3 anos. Analisamos as hipóteses de aquisição da estabilidade. E finalmente, vimos as situações em que o servidor estável perde o cargo. Até a próxima!